Muito bem, nós continuamos fazendo a cobertura da presença de Bolsonaro nos estúdios do Rio de Janeiro da Rede Globo para a sua sabatina, né? Onde seriam feitas perguntas a ele no sentido de dar respostas aos brasileiros sobre se devem votar em Bolsonaro ou não para uma reeleição. Como você acompanhou aqui ao vivo no nosso canal, aos trancos e barrancos, ele mentiu pra caramba. E como eu já havia previsto, né, já tinha falado pra você, essa cordialidade, essa civilidade jornalística não é páreo para a máquina de mentiras de Bolsonaro. E apesar de alguns terem dito que Bolsonaro foi triturado, massacrou, acabou mesmo, eu fiquei com aquela sensaçãozinha de que muito mais poderia ter sido feito. Algumas respostas foram dadas, mas o Bolsonaro se sentiu muito à vontade em mentir e repetir mentiras e até dizer que os apresentadores são fake news, né? Foi desmentido ao vivo também, em parte, mas faltou muita coisa. Você quer uma prova de que faltou? Nesse vídeo eu vou mostrar para você a resposta dele sobre as vacinas, uma parte das respostas sobre saúde. E aí você verá que ficou muito a desejar, né? Se você concordar comigo, é claro. Mas se você concorda ou discorda, não esqueça de se inscrever nesse canal, sentar o dedo no like, compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Nós trabalhamos 24 horas por dia para tirar Bolsonaro de lá e colocar alguém adequado. Se inscreva, é de graça. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, é de graça. Comente, é de graça. E esse é o segundo vídeo, tá? Segundo vídeo da série Bolsonaro no Jornal Nacional. Se você não viu o primeiro, procure aqui no nosso canal, vai estar nos cards no final aí. Venha ver esse. O senhor desautorizou o ministro e chegou a suspender a compra da vacina. Não houve suspensão da minha parte. A questão da Pfizer. No contrato da Pfizer estava escrito: não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Outra coisa, a Pfizer não apresentou quais seriam os possíveis efeitos colaterais. Eu usei uma figura de linguagem. Jacaré. Figura de linguagem? Sim. Você acha que é o caso de brincadeira? Não é brincadeira isso. Isso faz parte da literatura portuguesa. Então, brincadeira é, num momento difícil para o Brasil, a imprensa desautorizar os médicos pela sua liberdade de clinicar. Esse foi o grande problema. E outra coisa, eu não errei nada do que eu falei. Eu falei no início da pandemia que nós devíamos tratar dos idosos, pessoas com comorbidade, e o resto da população trabalhar. Isso eu falei e não errei. Hoje, muitos países já falam que o lockdown foi um erro, que as pessoas se contaminavam muito mais em casa do que nas ruas. E outra coisa, se falava em fazer o que o lockdown? Lockdown 1 mês, 2 meses no máximo para achatar a curva. Durou mais de 1 ano o lockdown. E até hoje continua gente falecendo por Covid. Ou seja, o lockdown serviu sim para atrapalhar a nossa economia e contaminar mais pessoas ainda em casa. Candidato, mas as medidas socioeconômicas importantíssimas, elas foram adotadas por governos no mundo inteiro justamente para sustentar o fique em casa no pico da pandemia, fique em casa se puder. Para que as pessoas pudessem proteger a própria vida e, ao mesmo tempo, receber um amparo econômico. Para evitar o colapso dos hospitais, aliás, como nós vimos em Manaus. Pessoas morrendo com falta de oxigênio por um erro de logística e gestão do seu ministro da Saúde. Negativo. Menos de 48 horas estavam chegando já cilindros lá em Manaus. Lá foi uma coisa atípica, anormal, que aconteceu de uma hora para outra. Menos de 48 horas, cilindros começaram a chegar. Então esse aqui é o corte que está disponível na internet. Como você viu, eu acho que você já sentiu aí que faltou resposta, né? Ele usou o espaço para mentir à vontade. Quem sabe que é mentira, viu a mentira. Quem não sabe, precisa de ajuda, gruda com a gente aqui. Para aquele seu amigo Bolsonaro, olha só como poderia ter sido, né? E olha que eu nem ensaiei, nem estudei, nem nada. Só pegando aqui quantas mentiras ele contou aqui, que me passa aqui. Se você detectar alguma, tá? Comenta aí embaixo. O senhor desautorizou o ministro e chegou a suspender a compra da vacina. É verdade. É verdade. Tem vídeo dele fazendo isso. Quem é o presidente sou eu. E eu não tô falando pra não comprar essa vacina chinesa. Tem vídeo dele falando também. Ô, seu Dória, essa tua vacina aí, ninguém vai comprar ela não. Então é verdade o que tá falando. Suspensão da minha parte. Não houve suspensão da minha parte. Mentira. A questão da Pfizer. No contrato da Pfizer estava escrito: não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. O que não justifica você não comprar a vacina, porque isso é um padrão de qualquer vacina.
Não existe a possibilidade de qualquer empresa de farmacêutica responsabilizar-se por todos os efeitos colaterais que ela está dizendo que vai acontecer. Vai ter febre, vai ter enjoo, vai ter inchaço, vai ter eventualmente 0,0000001% mortes por coagulação. Quando você lida com vacina e com remédio, é assim. Olha no seu dipirona, no verso do seu dipirona. Ele pega, o Bolsonaro nesse caso, ele pega algo que é normal e trabalha como se fosse motivo para você não proceder. Quando você chega no médico para fazer uma cirurgia, o médico fala, você vai fazer... Pode ser uma rinoplastia, inclusive eu preciso, né? Pode ser para diminuir seu nariz, não precisa ser uma remoção do intestino inteiro, não, coisa grave. Não precisa ser sobre uma facada, não. O médico vai falar para você, você tem... Vai dar tudo certo, mas existe a chance de 0,001% de você morrer. Agora, se for para um tratamento de uma doença... Você vai tirar um câncer, vai falar, olha, a chance de você morrer é pouca, mas existe. Agora, sabe qual é a chance que tá contra você de verdade? É de você deixar o câncer lá. Aí é certeza que você vai morrer. A vacina é a mesma coisa. Existe a chance 0,0000001% de você morrer por alguma complicação da vacina. Agora, qual é a certeza que você vai morrer? É pelo coronavírus. Você tem tantos por cento aí de chance de morrer. É uma troca. Isso é normal. Todos os presidentes que compraram vacina até hoje e todas as vacinas que você comprou até hoje foram com essas condições. Ele tá dando uma de João sem braço, de que não sabe como que funciona, mas ele foi avisado. E a população caiu feito patinho. Outra coisa, a Pfizer não apresentou quais seriam os possíveis efeitos colaterais. Eu usei... Mentira, tá na bula. Uma figura de linguagem. Jacaré. Isso é definido nos estudos, tá? Nos estudos que foram realizados para teste de eficácia e segurança, tá lá. Zero. Esse cara pega a bula do seu medicamento que você toma todo dia. Um monte de brasileiro toma dipirona, um monte de remédio para esses antipiréticos aí, pra dor de cabeça, pra qualquer dorzinha que sente. Agora me fugiu o nome dos remédios. E acha que tá tudo bem e vive de boa, toma a vida inteira. Vai lá ler o rótulo. Vai lá ler as contraindicações. Causa hepatotóxico, nefrotóxico, causa parada cardíaca, um monte de coisa, mas vai lá ler a porcentagem. Tá? Em 0,0001% dos pacientes foi demonstrado que pode levar a parada cardíaca. Você nunca se importou com essa loteria, tá? Então, tá, mas ele agora se importa. Figura de linguagem? E tá especificado, mentira. E ainda vem com esse papo de figura de linguagem, né? Ainda que fosse isso, ainda que fosse esse o caso, ele não deveria ter brincado, porque o que ele fez foi brincar. Só com Covid. Se você virar um jacaré, se você falar fino, se crescer pelo... Zombando. Levando pro lado da chacota e do medo. Tinha gente nas redes sociais falando que ia crescer um chip no seu cabeça pra você ser rastreado. E ele sabe disso. Ele sabe que ele desperta esse tipo de efeito no tipo de gente que vota nele. Fanático, evangélico, doente. Sim. Você acha que é o caso de brincadeira? Não é brincadeira isso. É brincadeira. O que você fez foi brincadeira. Isso faz parte da literatura... Só se for do milicianistão onde você foi criado. Portuguesa. Então, brincadeira é... No momento... Um presidente da República em exercício da sua função falando sobre a pior crise de saúde que o Brasil já viu, sobre o último recurso e o único recurso que a gente tinha para se salvar, ele usou uma figura de linguagem sobre jacaré e não é brincadeira. Difícil para o Brasil a imprensa desautorizar os médicos. Não, e agora ele vai colocar a culpa na imprensa que apontou o erro que os médicos bolsonaristas estavam causando. Olha só, a culpa não é de ele ter tirado, não comprado a vacina no tempo certo e causado pânico sobre a vacina. A culpa é da imprensa ter denunciado que médicos bolsonaristas, para corroborar a narrativa de Bolsonaro, estavam dando medicações para as pessoas que não funcionavam para o Covid-19 e para piorar, davam a elas a sensação falsa de que elas estavam seguras. Então elas metiam a cara e se expunham muito mais do que o normal. Porque, como eu já disse em várias lives aqui, é mais antes você saber que o carro tá com o freio quebrado do que você entrar no carro sem saber que o freio tá quebrado. Nas duas situações você pode andar. De repente, se é uma emergência, você vai bem devagarinho, já vai meio ali com o pé pro lado de fora, um pé pro lado de dentro, se der merda, você pula. Vai matar os outros na rua. Mas você entendeu. Aí eu posso, né? Porque já passou e ninguém vai morrer pela minha metáfora de jacaré aqui. Mas ela é realista. Se você não sabe que o freio tá quebrado, você vai com a cara toda, bate e com certeza você vai morrer. Foi o que ele fez.
Ele deu para a população uma proteção falsa, um amuleto, um talismã que de nada servia. Para piorar, matava. Causava toxicidade, parada cardíaca, tromboembolia, como a gente viu na CPI da pandemia. Pela sua liberdade de clinicar. Liberdade de clinicar, isso nem existe. O médico é livre para escolher o tratamento para o seu paciente dentro daqueles que funcionam. Não é tipo freestyle, vai lá. É freestyle. Eu sou o médico, faço o que eu quiser. Eu vou passar para você o medicamento do pé. Não é assim, meu irmão. Freestyle não. E no improviso. Agora é você. Vai lá, doutor João. Doutor João, o clínico do bom. Vou passar para você um remédio de botão. Ah, vai cagar, Bolsonaro. Liberdade clinicar não é isso, não. É liberdade de escolher um medicamento que funciona com base técnico-científica. E não do achismo que foi feito. Então você veja que eu não passei nem 41 segundos do vídeo. E dava pra ter desmentido cada uma das palavras dele, assim como tudo que ele faz. Você que acompanha o canal aqui sabe que a cada palavra que ele fala dá pra você dar um pause e dizer que é mentira. Esse foi o grande problema. E outra coisa, eu não errei nada do que eu falei. Eu não errei nada do que eu falei. Ele falou que ia ter 600 mortes por ano. Ele falou que ia ser só uma gripezinha ou um resfriadinho. Devido ao meu histórico de atleta. Atletas pelo mundo inteiro, de verdade, no auge da sua carreira, morreram. Gente jovem, saudável. Essa gripe vai acometer só os idosos. Não foi verdade. Essa coronavírus não foi verdade. Muita gente jovem morreu, e morreu bebê, morreu criança, morreu gente em plena fase do exercício atlético. É mentira. E ele falou isso em pronunciamento oficial. Devido ao meu histórico de atleta, não seria mais que uma gripezinha ou um resfriadinho. Não foi mentira, não foi verdade. A única coisa que trouxe, de fato, essa sensação de que poderia ser só uma gripezinha foi a vacina. Depois que a vacina aconteceu, magicamente a gente passou de 5, 6 mil mortes por dia para 300, 200. E ele acha isso ruim. Da pandemia, que nós devíamos cuidar, tratar dos idosos, pessoas com comorbidade, e o resto da população trabalhar. Tratar com a sua bunda. Que você queria meter cloroquina nos idosos, como foi feito com a mãe de um empresário que, se falar que ele fez, se processa. Você sabe quem é, não sabe? Se falar que fez, ponto. No outro dia, o oficial de justiça tá entregando um processo pra você. Não pode falar que ele deu cloroquina pra mãe dele e que a mãe dele morreu por isso. Não pode. Isso eu falei e não errei. Hoje, não errou. Muitos países já falam que o lockdown foi um erro. Mentira! Nem teve lockdown no Brasil, ainda que fosse verdade. Esse canal podia chamar Ainda que Fosse Verdade. Porque o que a gente faz aqui é mostrar em todo tempo que ainda que fosse verdade, não justifica. Ainda que fosse verdade que o lockdown tivesse dado algum tipo de efeito colateral, não podia ter sido lockdown. Menos, não fizemos lockdown. Não teve uma cidade, com exceção de pontual em algumas cidades onde o negócio tava assim, tava juntando morto já com enxadeira, né, retroescavadeira. Não teve lockdown na minha cidade, não teve no meu estado, não teve. Teve um toquezinho de recolher ali, pô, suave e tal, vai o dia inteiro, quando chegar tal hora, para de ir pra bar, para de ir pra festa, revezamento, hoje pode beber, amanhã não pode. E ainda assim, o povo tava na rua. O povo desrespeitava, e uma ou outra prisão, um ou outro caso do cara lá sendo muito escroto. À luz do dia, o prefeito, meu Deus, eu faço ou não faço essa prisão? Se eu não fizer, vão falar que eu sou negligente. Se eu fizer, perco o voto. Aí depois de muita pressão, o prefeito ia lá, mandava pegar um como exemplo, e foi isso que teve. Mas esse senhor aqui ignora isso. Ele mesmo não respeitou o lockdown. Não teve lockdown. Ele mesmo não respeitou o que teve, que não foi lockdown, foi uma restrição de circulação suave. Tipo assim, é tipo trocar bilhete na escala de namoro. Você tá só trocando mensagem ainda no negócio. Que as pessoas se contaminavam muito mais em casa do que nas ruas. As pessoas se contaminam em casa mesmo. É por isso mesmo que elas não podiam ficar, né, à disposição. E se um fosse na rua pegar, trazia pra casa e bagunçava tudo. É lógico. E outra coisa, se falava em fazer o que o lockdown? Lockdown 1 mês, 2 meses no máximo para achatar a curva. Durou mais de um ano o lockdown. Nunca foi feito. Sabe por que não prestou nem o que foi feito? Porque tinha um presidente babaca falando pro povo não fazer. É engraçado como que o Bolsonaro tem uma habilidade grande em aparecer na televisão e falar assim, meu governo não presta porque a imprensa espalha mentiras e me atrapalha. Mas ele não consegue entender que o lockdown, com muita aspa, não prestou porque ele sabotava.
Se o lockdown fosse uma pessoa, tava dando entrevista falando assim, a culpa é do Bolsonaro. Gente, eu não vou nem terminar o vídeo, senão vai ficar longo demais, mas eu espero que vocês tenham pegado o espírito, ó. Eu só fui até 1 minuto, o vídeo é 2. Ainda falta metade do vídeo. Se você for parar pra desmentir, é palavra por palavra. Por isso é que eu acho que foi fraco o que foi feito no Jornal Nacional. A Rony não tinha jeito de ser de outra forma. Tudo bem. Mas não é por isso que... Tá vendo? Não serve de desculpa. Não é por isso que a sabatina foi boa. Ela foi dentro do possível. Podia ter sido mais? Podia. Podia ter uma equipe de checagem ali com 200 jornalistas. Falou um fake news, chegava para o presidente Bolsonaro. Você tá aqui, ó. Vou mostrar para os brasileiros que é fake news o que você acabou de falar. Podia ter um tempinho pro cara pesquisar, mas resolvia, né? Então essa é a minha opinião. Se você concorda comigo ou discorda de mim, deixa aí o seu comentário. Vamos trazendo mais vídeos à medida que for surgindo mais materiais das redes sociais. Um abraço e até mais. Fui.